O estalo suave de um chiclete se misturava ao burburinho de uma cafeteria movimentada em algum lugar do Ocidente. Ana, uma jovem de olhos curiosos e um espírito aventureiro, revisava anotações em seu tablet. O som familiar e inofensivo, quase um ritmo de fundo para sua concentração. Para ela, o mundo operava sob uma lógica universal, onde certas ações eram intrinsecamente inocentes, parte da tapeçaria da vida cotidiana. Comer chiclete, dar um nome simples a um bebê, ou até mesmo um jogo descontraído de cartas com amigos, tudo isso parecia tão fundamentalmente normal. Sua visão de mundo, construída sobre a ideia de que a humanidade compartilhava uma base comum de comportamentos aceitáveis, estava prestes a ser abalada de forma irreversível. De repente, a imagem em sua tela mudou. Um documentário online, um clipe aleatório que surgiu em seu feed, mostrava uma cena chocante. Em uma rua impecável de uma cidade asiática, um homem era repreendido publicamente, sua boca forçada a abrir enquanto um oficial removia um pequeno pedaço de chiclete. A penalidade não parava por aí. Uma multa exorbitante e um registro em seu histórico. O sorriso de Ana desvaneceu-se. Chiclete? Proibido? A simples ideia parecia absurda, quase cômica, se não fosse pela seriedade da cena. Aquilo, para Ana, era um conflito inicial, uma dissonância que ressoava em sua mente. Como algo tão trivial poderia ser tão severamente punido? Essa revelação de que coisas normais eram proibidas em outros lugares gerou uma inquietação profunda, uma rachadura na sua percepção de universalidade. Impulsionada por uma curiosidade que rapidamente se transformou em uma verdadeira obsessão, Ana mergulhou numa pesquisa exaustiva. Se o chiclete era um tabu em Singapura, devido à limpeza urbana, o que mais havia por aí? Ela descobriu que, em alguns países europeus, nomes de bebês considerados exóticos ou ridículos eram barrados para proteger a identidade da criança. Em certas regiões, um inocente jogo de cartas entre amigos poderia ser confundido com jogos de azar ilegais, resultando em sérias consequências. A perplexidade de Ana crescia a cada nova descoberta. A cada clique, um novo véu era levantado, revelando um mundo de normas e regras que desafiavam sua compreensão. Sua curiosidade se transformou em uma fascinação quase obsessiva. E ela começou a sentir uma conexão estranha com as pessoas que viviam sob essas regras aparentemente arbitrárias. Foi então que Ana se deparou com a história de Chen. Em um fórum online, um relato detalhado narrava a experiência de Chen, um homem chinês que havia sido penalizado por algo que Ana consideraria trivial. Não era chiclete, nem um nome de bebê, mas algo igualmente inofensivo aos olhos ocidentais. As implicações sociais da penalidade de Chen, no entanto, eram profundas, afetando sua reputação e seu acesso a oportunidades. A inocência das proibições se desfez, revelando as complexas razões culturais, religiosas ou políticas por trás delas. Ana sentiu um senso de injustiça e uma empatia avassaladora por Chen e por todos aqueles cujas vidas eram moldadas por tais restrições. A história de Chen não era apenas um fato interessante. Era um rosto humano para o problema, um catalisador que acendeu um fogo dentro dela. Não bastava mais apenas pesquisar. Ana sentia que precisava ir além da tela, entender não apenas as regras, mas as vidas afetadas por elas. A inquietação inicial transformou-se em um propósito, mas ela não sabia como dar o próximo passo. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A inquietude de Ana não permitia que ela permanecesse estática. A história de Chen, gravada em sua mente, transformou a curiosidade em uma busca ardente por respostas. Impulsionada por uma mistura de fascínio e um crescente senso de propósito, ela começou a mapear destinos,
não por suas praias paradisíacas ou monumentos históricos, mas por suas proibições mais intrigantes. O destino escolhido era um país do Sudeste Asiático, conhecido por sua mistura vibrante de tradições e regulamentações rigorosas que pareciam desafiar a lógica ocidental. Chegando lá, a primeira barreira que Ana encontrou não foi uma proibição, mas um ceticismo. Através de contatos online, ela conseguiu uma reunião com o Dr. Elias, um renomado antropólogo local. Elias, um homem de cabelos grisalhos e olhos perspicazes, recebeu-a em seu escritório repleto de livros, exalando uma aura de sabedoria e cansaço. Ele ouviu a paixão de Ana com uma paciência quase paternal, mas seus conselhos eram cheios de advertências. "Jovem Ana", começou ele, com um sotaque suave, "você vem com a melhor das intenções, mas este é um labirinto de nuances. Nossas regras não são caprichos, são tecidos na própria alma de nossa história, de nossa fé. Tentar interferir, ou mesmo julgar, pode ser perigoso, não só para você, mas para aqueles que você tenta ajudar." Ana sentiu uma pontada de frustração. Ela queria entender, sim, mas também sentia a necessidade de agir. A resistência de Elias, no entanto, apenas aumentou sua determinação. Ela percebeu que a realidade era muito mais matizada do que seus livros e pesquisas podiam expressar. Não era apenas uma questão de certo ou errado, mas de uma complexidade cultural que exigia imersão total. Com a relutância de Elias, Ana começou a mergulhar na profundidade cultural daquele lugar. Ele a guiou por mercados movimentados, templos silenciosos e bairros residenciais, explicando as raízes históricas, religiosas e sociais das proibições que pareciam tão estranhas. Ela aprendeu sobre a proibição de certas roupas em espaços públicos, não como uma forma de opressão, mas como um respeito ancestral a divindades e tradições. A ausência de internet em algumas áreas rurais não era apenas sobre controle, mas sobre a preservação de comunidades isoladas de influências externas que poderiam desestabilizar uma paz frágil. A proibição de certos alimentos e bebidas, explicou Elias, era uma questão de pureza espiritual e obediência a preceitos religiosos que regiam a vida cotidiana e as celebrações. Ana testemunhava as dificuldades e o sofrimento causados por essas proibições, mas também a resiliência e a adaptação das pessoas. Ela se deparava com o dilema de julgar versus compreender. Era fácil condenar de longe, mas vivenciar a realidade, ver o sorriso no rosto de alguém que encontrava alegria dentro das restrições, era algo totalmente diferente. Um dia, enquanto acompanhava Elias a um tribunal local, Ana presenciou uma cena que a chocou profundamente. Um jovem, com o rosto marcado pela vergonha, era sentenciado por ter violado uma proibição menor. Ele havia participado de uma reunião social não autorizada, uma espécie de clube de leitura clandestino. A punição, embora não fosse física, tinha um impacto desproporcional. A perda de seu emprego, a exclusão de sua universidade e a desgraça para sua família. O desespero nos olhos do jovem e o sofrimento silencioso de seus pais, que assistiam na galeria, atingiram Ana em cheio. A inocência das proibições se desfez de vez, revelando o custo humano real. Naquela noite, Elias revelou a Ana que sua própria irmã havia sido banida da cidade anos antes por uma infração similar, uma tentativa de expressar ideias consideradas subversivas. A dor ainda estava viva em seus olhos, e Ana compreendeu o porquê de seu ceticismo inicial. Elias não estava tentando dissuadi-la. Estava tentando protegê-la da dor que ele próprio conhecia. A revelação pessoal de Elias aprofundou a conexão entre eles, mas também lançou Ana em um dilema moral. Ela havia se apegado a uma família que conheceu através de Elias, cuja filha estava doente e precisava de um medicamento que era proibido de importar devido a regulamentações estritas.
A única maneira de obtê-lo seria através de um contrabando discreto, violando uma das regras que Ana viera para entender. Ana se viu em uma encruzilhada. Trair a confiança de Elias e as leis do país para ajudar uma criança, ou permanecer fiel aos seus princípios de não interferência, assistindo à dor? Ela se encontrava em uma situação onde estava prestes a violar uma proibição, não por ignorância, mas por escolha consciente. As consequências de sua decisão não eram claras. O ar estava carregado de suspense. A escolha de Ana era iminente, e o público, assim como ela, aguardava ansiosamente pelo desfecho. A noite pesou sobre Ana, cada batida de seu coração ecoando o dilema que a consumia. A imagem do rosto pálido da criança doente e a proibição intransigente do medicamento formavam um nó em sua garganta. Ela não podia ignorar. Não depois de tudo o que havia visto. Não depois de ter sentido a dor de Chen, a melancolia de Elias. Sua decisão, embora perigosa, parecia ser a única. Ela ajudaria a família, encontrando uma maneira de trazer o remédio, mesmo que isso significasse desafiar as autoridades e colocar sua própria segurança em risco. Na manhã seguinte, uma nova Ana emergiu. Não mais a estudante curiosa, mas uma mulher com um propósito inabalável. Ela procurou Elias, que a recebeu com um olhar de preocupação. Ana expôs seu plano, consciente de que ele desaprovaria. Para sua surpresa, Elias não a repreendeu. Em vez disso, seus olhos cansados revelaram uma centelha de admiração. "Eu não posso te ajudar diretamente, Ana", disse ele, sua voz rouca. "Mas posso te apresentar a pessoas que pensam como você, que buscam a justiça dentro das sombras." Elias a levou a um café discreto, onde Ana foi apresentada a um pequeno grupo de ativistas locais. Eram pessoas de diferentes esferas da vida. Um professor aposentado, uma enfermeira, um jovem estudante, todos unidos por um desejo silencioso de mitigar os efeitos das proibições mais opressivas. Eles operavam na margem, usando brechas no sistema e redes de confiança para ajudar aqueles que eram esmagados pelas regras. Ana sentiu uma onda de alívio e pertencimento. Não estava sozinha. Juntos, eles traçaram um plano meticuloso para obter o medicamento. Não seria um ato de rebeldia ostensiva, mas uma infiltração calculada. A enfermeira do grupo, com seu conhecimento dos canais de suprimentos hospitalares, identificou uma rota menos fiscalizada. O estudante, com suas habilidades em tecnologia, criou documentos falsos para a importação. E o professor, com suas conexões, garantiu que a família doente estivesse preparada para receber o tratamento sem levantar suspeitas. Ana, por sua vez, usaria sua aparência inocente de turista para transportar o medicamento através de uma fronteira menos vigiada. Os dias que se seguiram foram repletos de tensão. Cada passo era calculado, cada olhar trocado, um pacto de silêncio e solidariedade. Ana sentia o medo, um arrepio constante na espinha, mas também uma determinação que a impulsionava. Ela aprendeu a distinguir entre o certo e o errado em um contexto culturalmente complexo, percebendo que a justiça nem sempre se alinhava com a legalidade. O clímax da operação veio em um dia cinzento, quando Ana, com o medicamento cuidadosamente escondido, atravessou a fronteira. Seu coração batia descompassado, mas sua face mantinha uma expressão calma e despretensiosa. Do outro lado, o professor a aguardava, um sorriso discreto nos lábios. A entrega à família foi um momento de pura emoção. Os pais da criança abraçaram Ana, suas lágrimas silenciosas valendo mais que 1000 palavras. Não foi uma vitória que derrubou um regime ou mudou leis, mas foi um avanço significativo na vida de uma família. Um ato de compaixão que desafiou a rigidez de um sistema. A ação de Ana e seus aliados resultou em uma pequena, mas poderosa, mudança. A história da criança foi discretamente compartilhada, não como um desafio, mas como um apelo silencioso à humanidade.
Embora a proibição do medicamento não tenha sido revogada, a conscientização gerada fez com que as autoridades locais começassem a rever alguns de seus protocolos de saúde, buscando alternativas que não comprometessem vidas. Ana retornou para casa, não com respostas fáceis, mas com uma compreensão profunda da interconexão humana e da complexidade cultural. Sua visão de mundo foi permanentemente alterada. Ela valorizava sua própria liberdade mais do que nunca, mas também compreendia a necessidade de respeito e empatia pelas culturas alheias. As proibições, ela percebeu, não eram apenas regras arbitrárias, eram reflexos de histórias, medos e esperanças de um povo. De volta ao seu apartamento, Ana olhou para a rua movimentada. O chiclete estalando na boca de um transeunte, o nome incomum de um bebê sendo chamado por uma mãe, o baralho de cartas esquecido sobre uma mesa de café. Coisas normais, cotidianas, mas que, em outros cantos do planeta, poderiam ser atos de rebelião. Ela sorriu, um sorriso triste, mas cheio de sabedoria. A empatia, ela sabia agora, era a verdadeira linguagem universal, capaz de transcender todas as fronteiras e todas as proibições. O que é normal, afinal? E quem somos nós para julgar? A pergunta pairava no ar, um convite à reflexão para todos que ousassem ouvir.